qual que é o arquétipo do feminino? O arquétipo do feminino, bom, vamos começar pensando sobre essa palavra arquétipo, né? Porque é uma palavra que nem todo mundo consegue digerir, às vezes as pessoas travam, né? Então vamos pensar primeiro assim, o que é o arquétipo? O arquétipo para a nossa psique, mais ou menos a mesma coisa que o DNA é para a nossa biologia. Né? São grandes padrões, vazios, formas vazias, estruturas vazias que vão sendo preenchidas pela cultura. O que a arqueologia nos fala sobre esses arquétipos? Então, é legal isso, né? Porque nos anos 60, quando as mudanças estavam acontecendo na cultura, tinha uma mulher fazendo um trabalho de escavação numa região que ela chamava de Velha Europa, que na verdade é o leste europeu, a antiga Iugoslávia, né, um pouco da Romênia e tal, uma lituana chamada Maria Gimbutas. E enquanto as mulheres estavam fazendo todo aquele movimento, né, em prol dos seus direitos e tudo, a Maria Gimbutas estava literalmente desenterrando nessa região uma cultura que ela chamou de cultura da deusa. Né? Inúmeras vilas, aldeias da época do Neolítico, né? O Neolítico é esse momento que sucede o Paleolítico, mas que ainda é considerado pré-história, né? Na nossa historiografia convencional, Neolítico ainda é pré-história. E a Maria Gimbutas descobre que essa pré-história era, na verdade, muito avançada. Então, ela observa primeiro que essas aldeias têm uma escolha, por exemplo, de localização muito interessante. A locação das aldeias não é decidida estrategicamente, não é num lugar escarpado, difícil de acessar. Essas vilas não têm muralhas, pelo contrário, o que é importante é a proximidade da água, a proximidade da terra boa e os lugares o mais lindo possível, né? Lindos lugares. Outra coisa que ela também começa a desenterrar é o que ela chama de figurinhas, que são estatuetinhas de mulheres, né? Estatuetinhas, deusinhas assim pequenininhas, e aí ela tem uma infinidade de modalidades, né? Tem mistura de ser humano com animal, tem as deusas pássaro, tem as deusas cobra, e ela começa a observar também uma outra coisa muito interessante, que aparentemente essa é uma cultura igualitária. Qual é a primeira coisa que ela percebe que dá a ela essa noção? Os enterros, as sepulturas são todas parecidas. Não tem uma sepultura de um chefe, né, cheia de objetos, de presentes caros, etc. e tal. Não, não. Todas as sepulturas são muito parecidas. E ela começa a levantar essa cultura material, a pesquisar do ponto de vista objetivo, né? Um momento da história, a gente está falando da Europa, mas no Peru também isso acontece, né? Em que a guerra não era o principal objetivo, né? Em que já havia um desenvolvimento muito bom, por exemplo, das ferramentas de agricultura. A agricultura já estava muito bem desenvolvida, a estocagem de grãos já se fazia, a cerâmica era muito desenvolvida também, tecelagem, quer dizer, havia uma tecnologia, ela tem essa hipótese, já havia uma forma de escrita, né, e disse que a escrita só aparece lá na Mesopotâmia, com os caracteres cuneiformes, né? Mas ela levanta uma cultura material, né, que ela diz, olha, é uma cultura não guerreira, é um modo de viver em que o sagrado, um modo de viver que ela chama de matrifocal, primeiro, porque assim, a mulher é o símbolo do sagrado. Por quê? Porque ela repete os mesmos ciclos da Terra, ela tem essa conexão com a Terra, e como o divino é a Terra é o corpo da grande deusa, onde todos os seres vivos vivem, né? Que sustenta todos os seres vivos, que dá existência a eles e depois os recebe quando a existência deles termina. A mulher repete exatamente esses mesmos ciclos. Então a mulher é a portadora concreta, objetiva dessa energia sagrada. Essas são as hipóteses da Maria Gimbutas, pouquíssima gente ouviu falar dela. Né? A gente ouviu falar do Campbell, que eu adoro, Uhum. mas dela não, e me parece
parecida com... Até para o Campbell. Até para o Campbell. O Campbell, ele escreve a introdução de um livro dela, o mais importante, que se chama Linguagem da Deusa. E nessa introdução ele diz que a Maria Gimbutas ela é tão importante quanto a Pedra de Roseta. A descoberta dela é uma descoberta tão importante, tão impactante para a arqueologia e para a nossa cultura, quanto a Pedra de Roseta, a descoberta da Pedra de Roseta. Por quê? Porque ela fala que o patriarcado, como nós conhecemos, né? Essa visão de mundo da dominação e da sujeição do mais fraco, baseada na guerra, né, em que os reis são retratados trazendo renques de escravos amarrados pelo pescoço, né, em que o poder do rei, o poder dos generais é sempre o da violência, o da imposição. Ele fala... Antes do patriarcado se estabelecer, numa era que durou mais do que a nossa, existiu uma civilização, uma cultura igualitária, que não tinha na guerra, que não tinha na dominação a sua tônica. Né? Só que isso aconteceu nos anos 70, 80 e ninguém conhece a Maria Gimbutas.